Fala, galerinha, aqui quem fala é o professor Matheus Costa do curso alternativo da disciplina de literatura. A chamado da coordenação, estou aqui para dar uma aula para vocês incrível e muito importante de um assunto que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, e quem não ouviu falar irá ouvir agora. Então chegou a hora de você aí na telinha, no outro lado, na sua casa, pegar o seu caderninho e escrever as partes mais importantes, ou seja, tudo que eu irei falar aqui. Agora, chega de enrolação e vamos direto ao assunto. Tá, professor? Qual é o assunto de hoje? Galera, o assunto de hoje é o barroco. Escreva aí no seu caderno. Barroco. O que foi o barroco? O barroco foi um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura na Europa no século XVII. Então, todos os costumes, valores, cultura, relações sociais tidas nesse período, nessa época, foram chamadas de barroca. Tá, agora para dar um aparato geral para todos vocês, para vocês se situarem no assunto, esse estilo, ele iniciou em 1580, no qual nesse mesmo ano ocorreu a morte do escritor Luís Vaz de Camões, que foi um dos principais escritores da literatura portuguesa, ok, galera? Não se esqueçam disso. E esse estilo veio terminar em 1756 com a criação da Arcádia Lusitana, que é o arcadismo, beleza? Não esqueçam disso. Além disso, o barroco também foi chamado de seiscentismo. Seiscentismo. Por que seiscentismo? Primeiramente veio o classicismo, depois veio o barroco, chamado de seiscentismo, e logo após vem o arcadismo, que é chamado de setecentismo. Ok, galera? E é muito importante que vocês saibam que o barroco iniciou como propulsor da fé católica. Um propulsor da fé católica. Tanto que nesse período foi o período que mais foram construídas igrejas católicas. Igrejas, capelas e santuários. Ok, galera? Agora é chegado o momento de vocês entenderem um contexto histórico e saber o que estava se passando em Portugal, no Brasil e na Europa. Eu irei falar do contexto histórico, dos acontecimentos nesses três âmbitos, beleza? E é muito importante vocês escreverem e entenderem isso. Eu acredito que vocês vão começar a recordar desses acontecimentos, porque foram acontecimentos muito importantes e que muitos de vocês ouviram no ensino médio, beleza? Em Portugal, o que estava acontecendo em Portugal? Em Portugal estava tendo aquela guerra entre os espanhóis e os holandeses, na qual os espanhóis e os holandeses queriam o território de Portugal, e o Portugal chegava na hora, ele queria a independência dele, ele não queria ceder. E também nesse mesmo período estava ocorrendo a colonização no Brasil, gente, no contexto histórico de Portugal. E o que aconteceu? Com tudo isso, Portugal ficou enfraquecido, então teve crise econômica, crise política e crise social, beleza? E também é muito importante que vocês saibam que o Portugal conseguiu a sua independência tempos depois, demorou um pouquinho, mas conseguiu. Então, também teve a crise do humanismo, o humanismo renascentista e o medievalismo religioso. Eu acho que vocês sabem um pouco do que se trata do humanismo renascentista, que é aquela parte do antropocentrismo, no qual o homem era colocado como o centro de tudo, e já o medievalismo religioso era quando Deus era o centro de tudo. Então acabou tendo esse embate, essa crise, e que isso puxou muito para as características do barroco, e isso implicou diretamente no estilo literário, gente. Se vocês pegarem para ver as obras, vocês irão entender do que eu estou falando, o motivo pelo qual. E isso é bom até para vocês entenderem as características do estilo. Entendeu? Não sei se foi só eu que percebi aqui, ou se vocês aí também perceberam também, mas eu coloquei aqui para vocês Portugal como um amigo meu. Parecia que eu tava falando até de uma pessoa. Portugal para cá, Portugal para lá, mas basicamente é isso, gente. Eu só quis situar vocês melhor no contexto histórico, a fim de vocês ficarem situados no que estava acontecendo nesse período, tanto no Brasil, quanto em Portugal e quanto na Europa também. Ok, galera? Só que muito além disso, é bom que vocês entendam que o barroco em Portugal foi um período de transição, um momento de transição do humanismo e o medievalismo, desses dois períodos que se conflitaram nesse estilo literário, tá bom, gente?
Então é bom que vocês entendam isso. E nesse mesmo período do Barroco em Portugal, na Europa, estava acontecendo um momento muito importante, que vocês já ouviram falar, que foi a Reforma Protestante. Tá, professor, calma. E o que foi a Reforma Protestante? Para quem não lembra, vamos recapitular. O Lutero, né, foi contra a dogmática católica. Tudo que a Igreja Católica pregava naquele momento, o Lutero foi contra. Então ele criou a Reforma Protestante, né? E ele teve o apoio da burguesia, que naquele momento estava em ascensão. Então ele teve o apoio da burguesia. E a Igreja Católica perdeu um monte de fiéis. A Igreja Católica ficou assim em crise, até porque era a Igreja Católica que comandava. Ela detinha muito poder naquele tempo, muito poder. E tanto que o Barroco ele veio com um propósito de difundir a fé católica, né? Então por aí já dá para vocês tirarem, né, a base. Aí houve o Concílio de Trento, no qual a Igreja Católica vinha com o objetivo, né, de realizar algumas mudanças na igreja e tentar, né, ganhar de volta os seus fiéis para dentro da igreja. Então é importante que vocês entendam isso. Então, gente, o Barroco surge na Europa com o propósito de difundir o catolicismo, ou seja, uma arte eclesiástica, e a arte da Contra-Reforma, como ele é chamado até hoje. Então, agora chegou o momento de nós falarmos um pouco do Barroco no Brasil, o que foi, como foi e o que estava ocorrendo no Brasil nesse tempo. Então vamos esquecer um pouco de Portugal e da Europa. Já aqui no Brasil, o Barroco foi trazido pelos jesuítas com o propósito de catequizar a colônia. E é muito bom também eu trazer para vocês uma informação aqui que eu julgo de suma importância, que esse foi o primeiro momento que teve produção própria brasileira. Mas por que, professor? Agora que teve produção própria brasileira. Não sei se vocês lembram, mas no Brasil não teve o classicismo. No Brasil nós tivemos o quinhentismo, entre aspas, porque o quinhentismo foi escrito por portugueses. Eles relataram a descoberta do Brasil, ok? Então não foi escrita brasileira, foi escrita de portugueses. Então esse foi o primeiro momento que tivemos produção própria brasileira. E essa produção própria brasileira iniciou em 1601 com a obra Prosopopeia de Bento Teixeira, gente. Na escultura e na arquitetura no Brasil, o principal nome foi o Aleijadinho. Já com relação ao contexto histórico do que estava ocorrendo no Brasil nesse período do Barroco, estava ocorrendo o século do ouro, que ocorreu em Minas Gerais, que era a exploração do ouro, no qual era a nossa principal atividade econômica. Além disso, também ocorreu a transferência da nossa capital, no qual antes era Salvador e passou a ser do Rio de Janeiro. Isso fez com que o Brasil tivesse um aumento populacional e um grande aumento também na economia, um salto. Vocês lembram que eu falei que o contexto histórico iria influenciar diretamente nas características do Barroco? Então, agora chegou o momento de vocês entenderem o porquê eu falei disso no início do vídeo. Agora nós iremos falar das características do Barroco. Gente, é muito importante. Anotem. Nas questões do Enem é possível vocês verem essas características e através delas vocês irão distinguir do que se trata a questão e descobrir as respostas. Então anotem, gente. É muito importante, sério. Vocês já estão com o caderninho de vocês e anotem. O Barroco, ele tinha uma arte muito rebuscada e exagerada. Muito além disso, também tinha muito a valorização dos detalhes. Tudo era feito através de uma minúcia nos detalhes. Vocês podem perceber nisso através das igrejas da Cidade Velha. A sua grande maioria foi toda construída com detalhes barrocos. Então é possível ver o contraste e também, agora falando das figuras de linguagens presentes no Barroco, temos a metáfora com comparações implícitas, a antítese com aquela contradição, aquela dualidade, a prosopopeia com a personificação de figuras inanimadas, temos também a hipérbole com aquela pompa, com aquela grandiosidade que é feito na linguagem. E também, gente, nós temos duas coisas muito importantes, duas características muito importantes: o cultismo e o conceptismo. O cultismo era o jogo das palavras. Cultismo, jogo de palavras. O conceptismo já era o jogo de ideias. Ideias, ok, gente, não vamos esquecer disso. Agora, para finalizar o nosso vídeo, também vamos falar, né,
de duas características muito importantes, que era a união do profano com o religioso, né? Eu falei para vocês que o barroco, ele foi um processo de transição, né? Um momento de transição. Ele passou por esse momento, na verdade, me corrigindo. Então, nós temos a união do profano com o religioso. Um exemplo disso, a pessoa do barroco, ela ia, de tarde ela rezava para Jesus e à noite ela ia curtir a baladinha, cometia vários pecados lá mundanos e no outro dia voltava de novo a rezar para Jesus, só para se sentir perdoada pelo pecado que ela tinha cometido na noite anterior. Então era uma coisa muito louca. Vocês imaginam como era a cabeça da pessoa que viveu no barroco. Uma loucura, né, gente? Então pronto. Para finalizar o nosso vídeo, eu irei falar de dois autores que foram muito importantes no Brasil, que foi o Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, e também temos o Beto Teixeira, que escreveu a obra Prosopopeia, que foi a primeira obra escrita, né, no barroco e foi a primeira produção brasileira. Ok, gente? É muito importante vocês saberem disso. E além disso, um nome muito importante também do barroco em Portugal foi o Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira. Não esqueçam desse nome, gente, por favor. Então é isso. Eu espero que eu tenha explicado para vocês um pouco sobre o barroco da melhor forma possível e que vocês tenham entendido. Se eu falei de forma muito rápida em alguns momentos, vão paralisando o vídeo e vocês vão escrevendo e tomando nota das partes principais. Beleza, gente? Então é isso, gente. Muito obrigado. Desculpa falar gente toda hora, pelo amor de Deus. Gente. Mas é isso, gente. Continuem nos estudos de vocês, mesmo que seja em casa, não pode sair. É isso. Beijão. Tchau.